Mas o tema da mensagem hoje é mulher. Simples assim como vocês, mulher. São seres muito simples, fácil de ser compreendidas, entendidas. Brincadeiras à parte, eu posso afirmar para vocês que vocês são uma bênção, viu? E eu vou provar aqui como vocês são uma bênção. Amém? Olha o que diz Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Lá no verso 21, ele diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Pensa comigo, o que seria de nós homens não fosse as mulheres? O que seria da nossa sociedade se não fossem as mulheres? O que seria da humanidade se não fosse as mulheres? Quer você concorde ou não, nós homens somos dependentes mórbidos das mulheres. Eu não sei se você já parou para perceber, mas quando uma mulher fica viúva, a sensação que eu tenho é que ela, ao invés de envelhecer, ela faz rejuvenescer. Vocês, mulheres, têm, assim, uma particularidade. Vocês conseguem trazer um novo significado para as coisas. Vocês são preciosas demais. O homem, porém, quando fica viúvo, ele fica perdido. Sofre mais do que rapadura em boca de banguelo. Eu já vi homens que depois que perderam a mulher, não sabia nem onde ficava as faturas de energia. Para pagar as contas era uma dificuldade. Até que ele conseguisse amenizar a desorganização, ele já tinha sofrido demais. O fato é que vocês, mulheres, são diferenciadas. Vocês são tão diferenciadas que vocês são capazes de acolher algo invisível ao olho nu. E essa pequena sementinha em vocês, depois de 9 meses, vocês entregam uma vida, vocês entregam um ser humano. Você tem noção do privilégio que é? Só vocês podem experimentar. A medicina pode até querer inventar isso, mas não adianta. Eles não vão trazer para a ciência o que somente o Criador pode fazer. Não é? Então, olha o que diz João, capítulo 16, verso 21. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, escute bem, quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Se você for estudar esse capítulo de João, você vai ver que o contexto que Jesus traz essa fala foi no momento em que ele anunciou para os seus discípulos que ele precisava ir embora. Era necessário que ele fosse para que eles pudessem desfrutar de uma alegria ainda maior. Só que nós, seres humanos, temos nossas limitações. E a gente não consegue ver como Deus vê. Então, ele traz analogias, figuras de linguagem, para que nós, seres humanos, possamos entender, mesmo que minimamente, aquilo que ele quer transmitir para mim e para você. Então, quando os discípulos dele ficaram tristes porque ele ia embora, ele ia ter que morrer,
Jesus usa a figura da mulher. E diz, olha, não tem a mulher, ela sofre dores de parto. Mas depois que o bebê nasce, vem a alegria. Então, essa tristeza de você, esse sofrimento de vocês, tudo bem, é legítimo, mas é que melhor que eu vá, para que vocês possam se alegrar ainda mais, quando eu enviar o Consolador, que vai fazer morada no interior de vocês. Então, esse é o contexto que Jesus traz essa fala. A mulher, talvez você nunca parou para pensar nisso. Ela foi um instrumento de Deus para viabilizar o cumprimento da profecia de que o Verbo iria se fazer carne. Foi através da mulher que Deus enviou Jesus para que ele nascesse como homem, para que ele viesse a morrer, para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade, da salvação. Vocês, mulheres, vocês são uma bênção. Lucas, capítulo 2, verso 4 em diante, diz: José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ele deu à luz seu primeiro filho, um menino. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. E envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, vocês, mulheres, têm essa graça, esse poder divino, mas flui através de vocês. Amém? E é incrível como vocês são multifuncionais. Vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo e com excelência. Mas nós, homens, talvez alguns vão concordar, às vezes a gente tem dificuldade até de andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo. Mas vocês, mulheres, não. Vocês são multifuncionais. E a Bíblia, do começo ao fim, sempre revela o valor de vocês. E eu queria conversar um pouco sobre isso. A Bíblia não somente destaca, mas valoriza o papel da mulher na família, na igreja e na sociedade. Veja que as mulheres, elas têm a habilidade de agregar virtude na família. Vocês, mulheres, são um presente. A mulher prudente, ela é um presente de Deus para a nossa comunidade. São as mulheres verdadeiras aliviadoras das tensões. São vocês, mulheres, verdadeiras conselheiras, sábias. O que seria de mim não fosse minha esposa? Eu tenho o privilégio de ter 2 filhas. Eu aprendo tanto com elas. Elas me ensinam tanto. Elas me amparam. É incrível. É bom demais. É gostoso demais. E na palavra de Deus nós temos inúmeros, dezenas de exemplos de mulheres que nos inspiram. Por exemplo, tem uma mulher chamada Débora, que ela foi uma juíza. Uma mulher de postura firme. Uma mulher determinada no seu propósito. Uma mulher que nos estimula a enfrentar os nossos desafios. Não vou poder me dedicar muito sobre a vida delas, você pode estar estudando mais sobre a vida dessas mulheres. Quer ver outro exemplo? Joquebede. Joquebede, ela fez de tudo, através da sua coragem, para proteger seu filho Moisés, para que Moisés não viesse a morrer. Ana, um exemplo de renúncia. Tudo o que ela mais queria era ter um filho. E sabe o que foi que ela fez? Entregou o seu filho para o Senhor. Consagrou o seu filho ao Senhor. Meu Deus, que exemplo de mulher.
Exemplo de amor, por exemplo, como Ruth. Quem conhece a história de Ruth sabe que Ruth amou não somente os seus, mas também os de fora. Ruth não abriu mão da sua sogra. Ela amou sua sogra de forma especial. Meu Deus do céu, como a gente aprende com essas mulheres? E o que dizer de Maria, então? Um exemplo de submissão a Deus. Eu confesso para vocês que eu fico com uma certa indignação quando eu vejo pessoas que falam mal de Maria. Essas pessoas não sabem o que dizem. Ela foi a escolhida, meu irmão. Maria, ela tinha um relacionamento com José, mas eles nunca tinham tido relações. Maria era virgem, pura. E quando ela é visitada pelo anjo, que anuncia que ela vai ser concebida pelo Espírito Santo, Maria vive uma crise. Como que eu vou aparecer grávida se eu nunca tive relações com José? O que é que José vai pensar de mim? As pessoas vão querer me apedrejar, achando que eu adulterei. E nesse momento, Maria vive uma aflição. Mas olha o nível de submissão de Maria. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim conforme o teu querer. Nem que para isso eu precise ser apedrejada. Nem que para isso o meu noivo não queira mais casar comigo. É um ensino de submissão tremendo. Meu Deus do céu. Quantas coisas o Senhor já pediu para você, que você, diferente de Maria, achou que era um preço alto demais para você se submeter a um direcionamento de Deus. Não é? Então isso traz reflexões importantes. Outro aspecto que a palavra de Deus nos revela é que as mulheres sempre estiveram envolvidas em momentos relevantes da humanidade. Talvez você nunca olhou por esse viés, mas pensa aqui comigo. Nós podemos concordar que as mulheres, elas foram importantes suportes e sustento no ministério de Jesus aqui na terra. As mulheres, daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais das mulheres do Novo Testamento, né? Mas as mulheres, elas que estavam ao pé da cruz, no momento da crucificação de Jesus. Quando os discípulos tomaram conhecimento que Jesus ia ser preso, que Jesus ia ser crucificado, eles vazaram. Fugiram muitos deles. Mas olha o que a palavra de Deus diz em João, capítulo 19. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. As mulheres estavam testemunhando, auxiliando no momento da crucificação de Jesus. E os homens estavam onde? Está vendo como vocês são diferenciadas? Vocês são valentes, guerreiras. A maioria dos discípulos fugiram, enquanto as mulheres ficaram ali. Quem foi que testemunhou o milagre da ressurreição de Jesus? As mulheres. Estavam ao pé da cruz, experimentaram e testemunharam a ressurreição de Jesus. Isso está lá em João capítulo 20. Olha só. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, foram à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Olha que tremendo. As mulheres sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes para a humanidade, especialmente para nós cristãos. Quem foi que primeiramente anunciou a ressurreição de Jesus? As mulheres. Olha só Mateus 28. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito.
venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, óbvio. Já imaginou você ser convidado para um velório e chegar lá, tomar conhecimento que o defunto saiu? Seria interessante essa experiência, não é? Será que você não ficaria amedrontado também? Pois é, elas ficaram amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Se você vai ver, não somente na Bíblia, mas na história, as mulheres, elas sempre estiveram envolvidas nas causas sociais, nas causas humanitárias. As mulheres sempre trouxeram alívio para os aflitos, os oprimidos. Vocês, mulheres, são demais. Nós precisamos tirar o chapéu. Quer que eu prove? Eu vou provar agora aqui para vocês. Você é mulher, está aqui no nosso meio. Se você puder, eu queria que ficasse de pé. Você que é mulher, que lidera um ministério, lidera uma célula, ou acolhe uma célula na sua casa, discipula outras pessoas, você que serve em algum dos ministérios dessa igreja, em qualquer que seja, você que está envolvida na obra de Deus, de alguma forma, se você é mulher, está aqui, é envolvida na obra de Deus, por favor, fica de pé, só para a gente dar uma olhada aqui, rapidinho, em nome de Jesus. Olha só a quantidade delas envolvidas na obra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas mulheres? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês são importantes. Nós temos mulheres, presta atenção aqui, Nós temos um ministério de louvor aqui, que é liderado por uma mulher, Luciana Carrara. Nós temos um ministério de ação social da nossa igreja, muito relevante, que é liderado por uma mulher, Anne Jéssica. Nós temos a EMP, a Escola Ministerial Paz da nossa igreja, que é liderada, sabe por quem? Por um homem ou por uma mulher? Por uma mulher. Você sabia que a mídia da nossa igreja é liderada por uma mulher? Dezenas de líderes de células. Eu posso até dizer, são centenas de mulheres discipulando outras mulheres. Isso é lindo demais de ver. Glória a Deus pela sua vida. Então, para mim, é loucura você ignorar o significado que as mulheres têm no nosso meio. Seja na nossa casa, seja na igreja de Cristo, seja na sociedade como um todo. Então, vocês são dignas de honras dobradas. Amém? Então, a realidade é que Jesus, ele não abriu mão de acolher as mulheres. Jesus, ele acolheu as mulheres como participantes e anunciadoras entusiastas da mensagem do Evangelho. E eu fico indignado com quem quer calar as mulheres. Quanto que nós aprendemos com as mulheres? Mulheres que nos ensinam com a sua vida, uma vida de devoção, uma vida de dedicação, mulheres com fé agressiva, mulheres com coragem, mulheres com ousadia. Meu Deus, tem muita mulher que deixa o marido na poeira. Isso é forte, queridos. Isso traz uma reflexão importante para nós, não é? Então, nós vemos no Novo Testamento algumas mulheres que nós podemos ter como exemplo aqui. Por exemplo, Priscila. Priscila está lá, o nome dela, em Romanos, capítulo 16. Onde o apóstolo diz, saúdem Priscila e Áquila. Áquila era o esposo da Priscila. Meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim. Olha só. Uma mulher, juntamente com seu esposo, envolvida na obra de Deus, dando a própria vida em risco para auxiliar o apóstolo Paulo. Olha que forte.
Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha o nível de influência. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, ela era uma anfitriã, uma auxiliadora de uma célula, de uma igreja na sua casa. Isso é muito importante, né? A liderança e influência de Priscila foram uma bênção para a igreja. Assim como vocês, mulheres, são uma bênção na igreja de hoje. Amém? Então, Priscila foi uma mulher notável, uma obreira dedicada, comprometida, alguém de relevância. Ensinava, discipulava as mulheres, as pessoas. E isso é muito forte. Quer ver outro exemplo? E quem estiver grávida aí, estiver esperando uma bebê mulher, fica até essa sugestão de nome. Evódia e Sintique. Outras duas mulheres auxiliadoras importantes também nas primeiras reuniões da igreja primitiva, não é? Olha Filipenses 4. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Talvez elas estivessem tendo algum desentendimento, né? Mas elas eram envolvidas na obra de Deus. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Foram mulheres corajosas, que estiveram presentes na obra de Deus. Então, é muito lindo de ver o envolvimento das mulheres. E a última que eu quero compartilhar com vocês é Ninfa. Ela se destacou de tal forma que ela foi notável entre os apóstolos. Dentro de uma cultura muito machista, isso é loucura. Mas ela se destacou. Colossenses 4,15. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia. E também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ela serviu como um exemplo poderoso de fé. Então a gente vê que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra de Deus traz uma salutar relevância para o trabalho das mulheres, para a dedicação das mulheres, para o envolvimento das mulheres. Pensa aqui comigo, se as mulheres que se levantaram aqui não estivessem envolvidas na obra de Deus, como que seria? Será que nós teríamos experimentado o avanço que nós temos experimentado aqui em Itapipoca? E em outros lugares? Meu Deus do céu! Então vocês, mulheres, vocês desempenham um papel fenomenal, um papel importantíssimo, crucial no crescimento e na expansão do Evangelho. Amém? Agora, a gente vê na palavra de Deus que Jesus, ele socorreu as mulheres, mesmo tendo que enfrentar os opositores dele. Eu trouxe no mês de abril, que nós compartilhamos muito sobre família, a previsão na palavra de Deus de que se você, marido, não trata bem a sua esposa, você mexe com o próprio Senhor. As suas orações são interrompidas. Isso revela para nós o quanto Deus leva a sério o cuidado com as mulheres. E a gente, presta atenção nisso que eu vou falar. A gente vive hoje, eu sei que ainda existem muitos excessos. Eu sei que as mulheres, elas avançaram muito, muito. Porque existiu um extremo machista na nossa cultura. De homens carrascos, dominadores, inclusive agressivos. Talvez você presenciou seu pai muito duro, talvez um homem de muitas mulheres, que humilhava a sua mãe, por conta dessa cultura machista. Isso é um extremo.
Mas toda vara tem dois extremos. E hoje a gente experimenta um outro extremo. Enquanto na ponta de uma vara está o machismo, na outra ponta dessa vara está o feminismo, querendo usurpar. E cabe a mim e a você, conhecedores da verdade da palavra, encontrar o equilíbrio, porque Deus é Deus de equilíbrio. Cabe a mim e a você, através das nossas vidas reveladas pela palavra, trazer para o prumo nem machismo, nem feminismo. É como Deus vê. E Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? Isso é muito sério. Escute bem. As mulheres são tão desenroladas que elas fazem até o que os maridos não fazem. Sabe por que as mulheres hoje estão sobrecarregadas? Por conta de um monte de homem banana, que não assumem a sua postura de homem, de sacerdote, de varão, e se escoram nas mulheres que têm coragem, que são guerreiras. E isso traz sobre a vida da mulher uma sobrecarga. Por isso que tem tantas mulheres aí que precisam se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é muito sério. Isso traz consequências terríveis para as nossas vidas. E Jesus, ele era um protetor, ele é um protetor das mulheres. Jesus, ele socorreu as mulheres mesmo tendo que enfrentar os opositores dele. Tem lideranças cristãs que às vezes até usam argumentos teológicos para silenciar as mulheres. Olha como é forte isso. Os fariseus religiosos, eles foram para cima de Jesus porque Jesus estava curando uma mulher que era curvada há 18 anos. Num sábado. Aí olha a resposta de Jesus aqui, ó. Lucas capítulo 13. O Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eu meditando nesse texto, eu me lembrei de uma entrevista da Marília Gabriela com o pastor Silas Malafaia. E a Marília Gabriela estava em defesa de quem pratica o homossexualismo. Ela estava querendo afrontar, digamos assim, através do pastor Silas Malafaia, o que a palavra de Deus trata sobre esse assunto. E Satanás, ele quando quer distorcer a coisa, ele usa todo tipo de argumento. E nesse dia, o pastor Silas Malafaia, ele disse: não, querida, Deus ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Para você entender melhor, estou usando minhas palavras, né? Eu não lembro exatamente como ele falou. Mas imagina uma mãe que o seu filho foi preso por homicídio, por exemplo. E todo dia, essa mãe vai lá no presídio para levar a comida desse filho. Tem que passar por todo o constrangimento de ser revistada na entrada, ser revistada na saída. Eu pergunto a você, essa mãe ama ou não ama esse filho?
É provável que sim. Mas ela concorda com o que ele fez? Rapaz, quando ele falou isso, ela deu um pulo. Quer dizer que você está comparando quem pratica esse tipo de coisa com um homicida? Querendo distorcer a coisa. Ele só queria dizer o seguinte: Deus, ele é contra o pecado, mas ele ama o pecador. Simples. E assim como Jesus trouxe essa analogia, talvez, se alguém que pense como essa jovem lá, visse esse momento aqui, ia dizer para Jesus: quer dizer que você está chamando a mulher de boi? Porque o que é que ele diz aqui? Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva ali para dar-lhe água? Quer dizer que porque é um sábado, a gente não pode orar para que o poder de Deus se aperfeiçoe na vida dessa jovem e ela seja liberta daquilo que a oprimia há 18 anos? Mais vale um apego a uma doutrina rigorosa do que a verdadeira salvação? Isso é muito forte. Isso é muito sério. Jesus destaca aqui o quê? A hipocrisia daqueles que valorizam mais os rituais religiosos, as regras religiosas, do que a compaixão e a restauração das pessoas. Sabe, amados, eu já ouvi tantas coisas. É até difícil eu falar, mas eu preciso falar. Você que é um membro frequente da nossa igreja aqui, se por um acaso alguém chegar para você e disser: rapaz, lá na tua igreja pode tudo, né? Eu quero te encorajar. Você pode dizer assim, ó: pode mesmo. Chegaram para mim já e disseram: ei, cara, você sabia que lá na sua igreja lá, na igreja que você é pastor, tem gente perigosa lá? Aí eu sei, querido. E muitos deles já conversaram comigo. E glória a Deus porque eles estão lá. Porque eu prefiro que eles estejam ouvindo a palavra de Deus do que não. Vocês estão me acompanhando aí? Porque isso aqui é muito polêmico. Isso, fora do contexto, pode virar um argumento para heresias. Isso é muito sério. Então, se perguntarem para você se na Paz Church pode tudo, você vai dizer: lá é aberto para quem quiser ouvir a palavra de Deus. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa nova luz, aí é entre ela e Deus. Teve uma outra feita, e eu falo com muito carinho. Um membro de uma outra denominação chegou para mim e disse que o pastor dele, num culto de doutrina, disse que a Igreja da Paz não tinha doutrina. E aí eu olhei, eu disse: irmão, como assim doutrina? Se doutrina for a gente dizer a roupa que a mulher tem que vestir, que a mulher não pode se maquiar, não pode cortar o cabelo, não pode... Realmente lá não temos doutrina. Porque lá entra a mulher cabeluda, entra a mulher careca, entra traficante, entra ladrão, entra mentiroso, até você pode entrar lá, se você quiser. Porque nós estamos aqui para anunciar as boas novas. E quem é que precisa das boas novas? Todos. Jesus morreu por todos, inclusive pelo traficante, pela prostituta, pelo mentiroso. Escute bem. Daqui um pouco você vai entender mais sobre isso. Jesus, ele protegeu as mulheres. Vocês lembram? Quando chegou
um monte de fariseu e religioso com uma mulher que foi flagrada em adultério, chegaram diante de Jesus, uma pegadinha para Jesus. Eu quero ver agora se ele vai cumprir a lei ou não. E eles chegam tudo cheio da razão. Engraçado que a mulher adultera sozinha, sim ou não? E não trouxeram quem adulterou com ela. Olha, talvez era até algum daqueles que estavam lá querendo apedrejá-la. E aí Jesus olha e diz: vamos fazer o seguinte, todos vocês que estão aqui condenando essa mulher, pode começar a atirar a primeira pedra àquele que nunca cometeu pecado. E aí a Bíblia fala que do mais velho ao mais moço começou a sair. Eu imagino que a Bíblia fala do mais velho ao mais moço, porque o mais velho já teve mais tempo de vida, deve ter pecado mais do que o mais moço, né? Então, do mais velho ao mais novo, começaram a sair. Aí o que é que Jesus diz? Cadê, mulher, os homens que te condenavam? Aí ela olha e diz: não estão mais aqui. Aí Jesus: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá. Foi assim ou não foi? Foi. Só que falta uma coisinha. Vá e não peques mais. Escuta aqui, ó. A palavra de Deus diz que tudo nós podemos, mas nem tudo convém. Não é assim? Aqui nessa igreja, nós valorizamos a palavra de Deus. Ó, a palavra de Deus. E se tiver algum religioso, ele vai dizer: isso aí não é a palavra de Deus, não. Está aqui a palavra de Deus. Ó. Porque o religioso é assim. Quem tem tempo, quem tem tempo para ficar olhando os defeitos dos outros, é porque não está cuidando da própria vida. É o que a gente costuma dizer aqui: quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Ou você está envolvido, ou você está só dando trabalho. Com todo o carinho que eu falo. Porque quem está dedicado no Senhor, não tem tempo para, na hora da Santa Ceia, ficar olhando: ixi, ó, o Anderson ali, ceando, e pode. O que é que a palavra de Deus diz? Examinem-se a si mesmo. Tem gente usurpando o banquete, a ceia do Senhor, achando que Ele é que diz quem deve e quem não deve ceiar. Cuidado, isso é perigoso. Isso é perigoso. Aqui nós valorizamos a inarredável palavra de Deus. E nós temos princípios que nos norteiam, valores que nos norteiam. Escute bem que agora é o fechamento da igreja pode tudo, certo? Nós caminhamos em uma perenidade de valores e princípios. E as pessoas que aqui chegarem vão ser apresentadas a esses valores e esses princípios que estão na palavra. Das duas, uma. Ou ela mergulha nesse rio perene de valores e princípios do reino e tem sua vida transformada de glória em glória, não é da noite para o dia. Ou, se ela de fato não quiser viver e experimentar esses valores, essa cultura, não somos nós, é a própria cultura de valores e princípios do reino que vão expurgar essas pessoas. Por isso que nós temos declarado que Itapipoca já pertence a Jesus. E as pessoas que de fato não quiserem, ou nós vamos amar muito e ela vai chegar um dia a se arrepender de seus pecados e se prostrar diante do Senhor, ou ela vai ter que se mudar dessa cidade.
Então, nessa igreja, pode tudo. Pode vir prostituta, pode vir assassino, pode vir mentiroso, pode vir qualquer um que queira ouvir a palavra de Deus. E aqui, ela vai ser apresentada a uma luz, e como o próprio Jesus disse, vá, porém, ande nessa nova luz, não peques mais. Vocês estão entendendo, gente? E como que nós damos esse recado? Sendo as próprias testemunhas. Sendo exemplo. Sendo quem nós fomos chamados para ser. Embaixadores de Cristo aqui na terra. Homens que são fiéis às suas esposas. Empreendedores que não precisam abrir mão da sua dignidade, não precisam mentir para fechar bons negócios. É assim que a igreja de Cristo se posiciona. Não é respondendo na mesma moeda. As pessoas vêm com ira, vêm com raiva. Nós, como igreja de Cristo, precisamos reagir no sentimento oposto, derramando amor. A palavra de Deus diz que o amor constrange. Nós vamos amar de tal forma que quem não quiser mergulhar nesse rio de valores e princípios, vai olhar e vai dizer, cara, aqui não dá para mim, porque eu quero continuar fazendo coisa errada. E quando menos espera, elas não estão mais. E tudo bem. Foi uma escolha delas. Nós pregamos e valorizamos a palavra de Deus. O que a pessoa vai fazer com ela, aí é problema dela com Deus. Apesar de que o que nós queremos é que ela possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quantos aqui, assim como eu, antes de conhecer a Jesus, tinha raiva de crente? Levanta a mão assim. Mas raiva mesmo, raiva. Várias pessoas. Talvez vocês experimentaram o mesmo que eu experimentei. Eis que o homem saiu a semear, lançou sementes em 4 tipos de solo. Vocês lembram dos 4 tipos de solo? O primeiro era aquele à beira do caminho. As pessoas queriam pregar para mim, só que eu estava com aquele solo à beira do caminho. A sementinha nem entrava, de tão duro que era o coração. Tinha raiva de crente. Então os pássaros vinham e roubavam a semente da palavra. Não entrava. Só que eu fui tão amado por crentes que o meu coração começou a amolecer. E aí ele virou aquela pedra, aquele terreno pedregoso, onde a semente caiu, ela germinou, mas como não pôde aprofundar raízes, logo que o sol saiu, ela murchou. Então eu comecei a ouvir. Ouvia, mas a palavra não fazia morada. Porque o coração ainda estava raso. Aí se aprofundou mais. Continuaram acreditando em mim, investindo na minha vida. E aí o meu coração passou de um terreno pedregoso para uma terra cheia de espinhos. Que os problemas, essa dinâmica diária do nosso dia a dia, que todos vocês, assim como eu, têm uma vida corrida, os problemas, os desafios, começaram a fazer murchar. A palavra não floresceu. Mas de tanto eles continuarem orando e investindo na minha vida, chegou um dia 31 de outubro de 2010, que eu me permiti ir à igreja de crente. E ali eu fui alcançado pela palavra. E o meu coração, que antes era como aquela terra à beira do caminho, viveu um processo de se tornar uma terra boa, onde a palavra foi semeada. E naquele dia,
eu fiz a decisão mais importante da minha vida, que foi reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir dali, eu comecei a viver um processo de transformação genuíno da minha vida. Estou nesse processo até hoje. Aí quando eu olho para trás, me conhecendo, e vejo que Deus, apesar de tudo, me alcançou, eu não vou abrir as portas da igreja que eu pastoreio para acolher pessoas que, apesar de fazerem coisas erradas, estão querendo abrir as portas do seu coração para que Jesus possa entrar. Eu não posso fazer isso. Amém? Então, que nós, como igreja, especialmente vocês, mulheres, dentro de tudo que nós compartilhamos, vamos continuar envolvidos nessa obra. Vamos continuar acreditando nas pessoas. Vamos continuar levando o evangelho, não com regrinhas, não, mas com fé, com amor, com dedicação, para que a gente possa alcançar os perdidos, assim como nós estávamos perdidos outrora. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através da sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar. Glória a Deus, aleluia. Alguns anos atrás, escute bem, como nós temos que valorizar as nossas mulheres. Alguns anos atrás, infelizmente eu presenciei isso, um jovem, aqui de Itapipoca. Eu não tenho autorização para falar o nome deles, mas esse cara, eu não vou também poder usar as palavras que ele usou, mas ele ficou sabendo que a filha dele estava tendo uns comportamentos estranhos. E ele, numa conversa comigo, ele disse assim: o corpo é dela, ela faz do corpo dela o que ela quiser. Mal sabia ele que o poder da bênção e da maldição está na nossa língua, que ele é uma autoridade sobre a filha dele. Mas ele falou. E eu fiquei assim, tão indignado, mas não foi contra ele, porque eu já tinha a revelação de que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra espíritos e potestades nas regiões celestiais. Eu fiquei com raiva do cão, indignado. Eu não vou aceitar isso. E eu comecei a acompanhar esse jovem. Ele era casado, ainda é casado hoje, graças a Deus. E eu comecei a me aprofundar para conhecer a história dele. E dentro da caminhada ele foi me compartilhando que na infância dele ele foi assim abusado. Ele presenciava a sua mãe tendo relações sexuais com vários homens. Ele sofreu literalmente o pão que o diabo amassou. E a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E aquele cara tinha uma vida muito amargurada, muito ferida. E quando ele ouve as histórias da filha, a reação dele foi aquela, na ignorância. Só que a gente continuou investindo, eu e outros irmãos dessa igreja. E esse rapaz tomou uma decisão por Jesus, sua esposa, sua família começou a ser transformada. Mas eles na igreja, depois de algum tempo, toda a família estava na igreja. Ele chega em casa e quando ele abre a porta do quarto da filha, ele se depara com a filha tendo relações com um amigo. E naquele dia, o cara desabou. Ele tinha profetizado aquilo sobre a vida da filha. E ele veio para mim chorando. Disse: Anderson, eu não aceito. Eu fiquei escravo das minhas palavras.
Eu não aceito, a minha filha é uma princesa do Senhor. A minha filha, ela é uma mulher maravilhosa. E eu falei aquela besteira lá atrás. E nós oramos. Nós anulamos toda maldição em nome de Jesus. Nós oramos, fazendo cair por terra toda palavra maldita sobre a vida daquela jovem. Ele se perdoou. Ele pediu perdão para sua filha. E para a glória de Deus, hoje, essa jovem está casada, bem casada, está envolvida da obra de Deus até o pescoço. Sabe, queridos, assim como esse irmão fez coisas que não tinha conhecimento, talvez aqui no nosso meio tem pessoas que viveram coisas, que ouviram coisas, que falaram coisas, que até hoje você colhe consequências disso. Talvez tem muitas mulheres aqui no nosso meio que não se veem dignas do amor de Deus, porque já fizeram tantas coisas. Mas deixa eu te dizer, você é uma princesa do Senhor. Você é diferenciada. Você, querendo, você pode ser um instrumento de Deus, assim como Débora foi, assim como Ana foi, assim como Maria foi, assim como Síndica, assim como Evódia, assim como tantas mulheres aqui são. E essa é a minha mensagem de hoje, uma mensagem de encorajamento, para que você possa se ver como Deus te vê, para que você possa se apropriar daquilo que já é uma verdade sobre a sua vida, que você possa materializar as promessas que Deus tem sobre você e sobre a sua casa. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora para a gente orar. Pai, eu oro, Senhor, por cada mãe que está aqui nessa noite, cada mulher que está aqui, cada um dos irmãos que estão aqui. Eu declaro sobre a vida dessas mulheres, que elas são mulheres virtuosas, mulheres preciosas, mulheres que têm a confiança das pessoas, especialmente dos seus maridos, mulheres que enriquecem a vida dos outros, mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa, mulheres envolvidas com fé, com ousadia, mulheres auxiliadoras, facilitadoras. Pai, eu declaro um ministério abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a sua vida? Amém? Pois dê para Jesus mais uma bem forte salva de palmas.